Prazer enorme te receber aqui em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? E ative o sininho para que você possa receber mais conteúdo como este que eu vou estar divulgando hoje para você, tá bom? O nosso tema de hoje é possível ter controle emocional? Né? Esse é um tema bem interessante. Eu estava pensando durante a semana, né? Porque geralmente eu tenho assim um momento que eu separo para ver quais temas são interessantes que a gente possa vir trazer, que vai abençoar a sua vida. Então esse tema ele surgiu em minha mente, eu achei bem interessante. Eu quero compartilhar com vocês, porque quem hoje, né, não passa por uma condição como esta, né? E aí tem uns que falam que é possível ter controle emocional, tem outros que dizem que não é possível. Enfim, vamos saber se realmente é possível ou não, né? Mas antes eu quero trazer para você aqui um versículo da Bíblia, para a gente poder partir, né, a partir desse versículo, e aí tá trazendo algumas informações que são cruciais, que vai basicamente abrir ali digamos, a sua mente, né, o seu raciocínio, para pensar um pouquinho sobre este assunto e quem sabe, né, mudar ali a sua concepção, a sua forma de viver, trazer melhor bem-estar para você, né, e as demais pessoas que estiverem ao redor ali de você, tá bom? Quero te pedir, por gentileza, se você gostar desse nosso tema de hoje, compartilhe com alguém que vier à sua cabeça, que você entenda que é interessante ela receber esse conteúdo, para que ela possa estar ali se alimentando, né, de bons conselhos, de boas mensagens, né, para que ela possa ali mudar um pouquinho o conceito, enfim. E é claro, a transformação é para todos nós, né? Todos nós precisamos nos autoavaliar, né, e ver o que precisa ser mudado, né? Se a gente não parar para pensar sobre isto, a gente basicamente não vai gerar nenhuma mudança em nós mesmos, não é verdade? Bom, então o versículo que eu quero trazer para vocês aqui, ele está no capítulo 4 de Efésios, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá? Então aqui é um direcionamento de Deus para nós, né? Para que a gente possa aprender a lidar com a emoção, ou seja, a raiva, né? Muitas das vezes a gente turbinado de informações que às vezes nos deixa chateado, né? Ou alguém faz alguma coisa que naquele momento a gente fica muito estressado, fica muito chateado, e a gente quer externar de alguma forma essa chateação, né? Então o que eu quero falar com você inicialmente? Eu vou trazer aqui alguns conceitos de anatomia bem básicos, bem simples, para que você consiga entender se realmente é possível ou não gerar esse controle, tá? E como que a gente vai fazer para que as coisas comecem a caminhar de uma forma diferente, de forma satisfatória, e a gente consiga viver melhor, né? Porque na verdade, quando a gente muda uma condição em nós que não é legal, que não é bacana, a gente gera ali um equilíbrio, e automaticamente isso influencia diretamente a nossa saúde, ok? Bom, esse é o versículo, né, que eu quero compartilhar, e partindo dele, falando sobre essa questão da emoção, a raiva, a ira, eu quero trazer para vocês aqui um conhecimento de anatomia. No nosso encéfalo, vocês devem conhecer como cérebro, né? Só que cérebro é uma parte formada ali pelo córtex, pelo giro, sulco, né? A córtex é aquela camada externa. Se você colocar no Google aí e colocar assim, imagem do cérebro, você vai ver a estrutura como um todo. Então, toda aquela estrutura ali, envolvendo também o cerebelo, basicamente nós chamamos de encéfalo. Você vai ver que existe uma divisão bem exatamente no centro dessa estrutura, tá? E ali você vai ter os dois hemisférios cerebrais, que é o direito e o esquerdo. Na parte central, entre esses dois hemisférios, você vai encontrar ali o que a gente chama de corpo caloso. No entorno desse corpo caloso, você tem ali o sistema límbico, tá? Esse sistema límbico, claro que a gente tem algumas informações que giram em torno disso, mas o que eu quero destacar aqui sobre esse sistema límbico é sobre as nossas emoções, tá? Então é ele que gerencia
a nossa emoção. Então, por exemplo, é possível controlar a emoção ou as emoções? Não, não é possível controlar. E eu vou te dar um exemplo claro e clássico para que você consiga compreender se é possível ou não, ok? Então vamos lá. Quando você está assistindo a televisão e você de repente vê uma reportagem, você vê alguma coisa que não é legal, né? Logo, o teu sentimento que desperta em você é o quê? Na maioria das vezes, quando se trata de uma injustiça, você sente ali aquela raiva, né? Aquele sentimento, ele brota automaticamente em você. Então, basicamente, isso é uma prova que a gente não consegue controlar essa emoção. Ela está dentro de nós, né? E ela se desenvolve mediante alguma ação, alguma coisa que a gente vê ali de justiça, certo? Mas aí, o que é interessante nisso? Existem duas condições que podem acontecer a partir desse momento, né? A primeira é, vamos encontrar pessoas que no momento que ela sente raiva, ela externa essa emoção, né? Ela demonstra que não gostou, através do gesto, da fala. E existem aquelas pessoas que simplesmente sentiu raiva, mas não demonstrou, certo? Então, nós temos aqui dois tipos de perfis, um que demonstra e outro que não demonstra, tá? Então, vamos lá. O que demonstrou, ficou óbvio que ele externou, né? Então, automaticamente, ele não conseguiu segurar essa emoção. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Que a emoção raiva a gente não controla, a gente simplesmente sente. O que, na verdade, nós podemos fazer é equilibrar essa emoção. E como eu equilibro essa emoção? É quando eu sinto, mas não apresento ela de alguma forma, né? Eu não demonstro através de verbalização, através de gestos, enfim, que denotam que eu não gostei, certo? Então, basicamente, eu segurar isso não quer dizer, gente, que vamos passar mal, que criaram aí uma narrativa, né? Que quando a gente não externa o que está sentindo, que a gente guarda pra gente, que isso faz mal a gente. Não, pelo contrário. Existe uma outra forma de tratar esse sentimento sem que isso venha agredir a gente, de certa forma, ou agredir o nosso próximo, né? Então, a gente tem que perceber o que está nos levando a... Por exemplo, tem gente que sente raiva todo o tempo, né? Então isso pode ser por uma questão de estresse constante, não pratica exercício físico, a pessoa não tem um momento ali de lazer, né? De repente não dorme bem, enfim, tem várias ali situações que pode estar acontecendo e a pessoa de repente está acumulando ali um nível de estresse muito alto que em algum momento vai, obviamente, explodir, né? Então a gente tem que perceber, o nosso corpo ele dá sinais e automaticamente através desses sinais você vai gerar ali o ajuste, digamos assim, né? Então vamos lá, controle não é possível, porque se fosse possível você não sentiria raiva, certo? É isso que eu quero que você entenda. Se você assistiu, estou dando um exemplo aqui de alguma coisa que você tenha assistido na televisão, ou até mesmo, digamos que você tenha ouvido no rádio, não gostou, né? Aí brotou o sentimento. Você repara que esse sentimento ele brota em nós de forma automática. Eu não tenho controle sobre isso, você não consegue ter controle sobre isso, simplesmente você sente. Então, se você sentiu essa emoção, então é uma prova real que realmente não há possibilidade de gerar controle sobre ela, tá? Então, o controle não é possível, mas o equilíbrio é possível. Então, você consegue basicamente ali gerar um equilíbrio. Quando que você não... quando que você consegue, na verdade, gerar o equilíbrio dessa emoção? É quando você não externa e trabalha ela de uma outra forma, né? Ou seja, também não absorve, você simplesmente... porque o que acontece? Nesse versículo aqui ele diz assim, não ponha o sol sobre a vossa ira. É exatamente isso. É você guardar aquele sentimento, né, para você, todo dia você ficar remoendo aquele sentimento, e ali basicamente aquilo vai te fazer mal. Então não é você ficar com aquele sentimento e guardar ele por dias, né? Ou seja, você ficou de repente com raiva de alguém, algum
algum conhecido, algum amigo, alguém da família, e ali você vai remoendo aquilo durante dias. Tem gente que guarda essa emoção durante anos, sem necessidade. Eu costumo dizer que quando a pessoa, enquanto ela não entender exatamente o que eu vou dizer agora, ela vai viver sobre uma prisão. E essa prisão é uma prisão na mente, tá? Então, na verdade, quando a gente não libera perdão ao nosso próximo, quem se torna prisioneiro dessa emoção, né? Digamos assim, somos nós mesmos, ok? Então, o maior prejudicado nisso tudo não é o nosso próximo, somos nós que sentimos essa emoção, certo? Então, se você consegue equilibrar isso, quando que você equilibra? É você lembrar, não sentir dor, né? E automaticamente exercitar ali o amor ao próximo, tá? Então, você simplesmente decidiu não sentir raiva, tá? E você simplesmente decidiu amar. E aí você quebra essa emoção raiva. Então, basicamente você vai viver, obviamente, muito melhor, ok? O que eu quero incentivar você é não só ter esse equilíbrio ou desenvolver esse equilíbrio, tá? Mas também de você procurar resolver esse problema inicial que surgiu. Então, por exemplo, se é algo que te afetou e é algo que não é legal, você pode simplesmente, não naquele momento ali da emoção, quando ela está aflorada, não indico você tentar resolver, porque não vai conseguir, e eu posso dizer que vai entornar mais o caldo, né? Vamos dizer assim, no linguajar popular. Quando que você vai tentar resolver? No momento que você estiver bem. Então, no momento que ocorreu, você segurou e você sai daquela situação ali, certo? Você vai trabalhar com essa emoção de forma que você consiga voltar, se for o caso, tá? Voltar até aquela pessoa ali e bater um papo com ela saudável em relação. Se você perceber que ela não aceitou, aí não é uma questão sua, tem a ver mais com ela do que com você, certo? E aí você percebendo que no conversar ela não aceitou e que vai continuar aquele conflito, em vez de continuar o conflito, e você faz ao contrário. O que você vai fazer? Mesmo você estando certo, tá? Eu quero te incentivar a desenvolver essa ação. Eu estou certo, ok, não tem problema. Se você já entendeu, você já aprendeu, então você vai fazer assim: não, fulano, então tudo bem, perdão, tá? Eu cometi um erro, eu sei que você não cometeu. Entenda que às vezes a pessoa tem dificuldade em entender isso, né? Mas eu não errei, eu vou pedir perdão, como assim? Veja bem, quando você pede perdão, independente se você cometeu erro ou não, você está se libertando daquela emoção, certo? Então é nesse sentido que eu estou me referindo. Então, se você chegar para a pessoa e conversou, poxa, não gostei, e estou vindo aqui para a gente tentar resolver, você perceber que ela está quebrantada a ponto de, realmente, fulano, me perdoe que na hora, né? Então, tudo é uma questão de conversa, mas se você percebeu que aquela pessoa, ela não recuou em nenhum momento e ela continua entendendo que ela está certa, então, basicamente, a única opção que você tem é não guardar essa raiva. Como você não guarda, você vai fazer o seguinte: perdão pelo erro cometido por mim, tá? Não foi minha intenção, um abraço e pronto, encerra o assunto ali e vai embora, ok? Então, basicamente, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: às vezes as pessoas têm uma leitura errada daquilo que elas entendem como forte, né? E aí é interessante porque as pessoas não conseguem entender que forte não é quem avança, forte é quem recua, ok? Se você decidiu recuar, isso não quer dizer que você é fraco. Pelo contrário, você precisa ser forte para desenvolver essa condição de recuar, mesmo estando certo, entende? Então, fica aí a dica. Forte é quem recua, não quem avança. Quem avança não tem controle emocional, digamos assim, não consegue ter o equilíbrio emocional, né? E basicamente entende que é ser fraco quando recua. Pelo contrário, quem recua, que na verdade está sendo forte, tá? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você, ok? Espero que essa mensagem ela te abençoe de forma grandiosa e que traga
bons incentivos para que haja mudança a partir desse momento, né? Que você ouviu, entendeu como que o teu corpo funciona para produzir as emoções, né, digamos assim, e como você vai trabalhar com elas a partir desse momento. Isso é nada mais, nada menos que desenvolver a inteligência emocional, tá? Um grande abraço e um até breve, tá? Então fique ligadinho, hein? Vai vir mais temas interessantes que eu vou estar postando aí durante as semanas seguintes, tá bom? Um abraço e um até breve.